Oiê! Estou aqui com o Ale Lacava, que é meu amigo, palestrante, escritor, empresário, especialista em vendas. Então, Ale, me conta um pouquinho sobre como é que é ser vendedor e essa questão toda que a gente tem na sociedade com relação ao que a gente pensa sobre vender. Legal. Ju, super obrigado pelo convite, estou adorando estar aqui no seu programa. Eu que te agradeço. Essa é uma questão bastante impactante dentro não só da profissão de vendas, mas também na sociedade de uma maneira geral. Por quê? Porque se você perguntar para qualquer pessoa e ela não estiver diante das câmeras, ninguém estiver gravando ela, sobre o que ela pensa, né, sobre a imagem de um vendedor, sobre o papel de um vendedor, provavelmente ela talvez até nem fale, mas ela vai pensar, ó, é alguém chato, é alguém insistente, é alguém que para conseguir fazer a venda dele, eu vou ter que perder. Normalmente, lógico que tem algumas variações, mas o estereótipo, a imagem que se faz de alguém de vendas, de um vendedor, de uma vendedora na sociedade, invariavelmente é essa. Por isso que tanta gente tem medo, tanta gente se sente bloqueado, tanta gente diz que no final das contas não sabe vender, como uma proteção para não ter que vestir essa roupinha, esse estereótipo que carrega dentro de si ao longo da vida. Ou que não gosta de vender. Eu já ouvi muito isso. Eu tenho um negócio, eu faço bolo, mas eu não gosto de vender. Porque parece que esse estereótipo ruim, né? Não sou vendedora. Não Com sou... certeza, sem dúvida, né? Esse preconceito que existe em relação ao próprio vendedor ou vendedora faz com que as pessoas usem essas desculpas, vamos dizer assim, para, no final das contas, não aprender, não saber ou não colocar na sua vida a habilidade de vender. Infelizmente, é assim que acontece. Mas, na verdade, todos nós, a todo momento, estamos vendendo alguma coisa. Seja vendendo uma ideia, como a gente vai falar aqui, quando eu quero te convencer a ir num restaurante A e não no restaurante B, quanto nos nossos negócios, vendendo o nosso trabalho, vendendo a nossa imagem, a nossa marca pessoal. Tudo isso é um processo de vendas de uma certa maneira. Estou certa? Com certeza. Aliás, essa foi uma grande sacada que eu tive quando eu caí no mundo de vendas, quando eu entrei no mundo das vendas. Eu descobri que a minha vida inteira eu tinha vendido. Cara, é assim, as coisas funcionam dessa maneira. Se você parar para pensar, todo dia, ou no mínimo todas as semanas, você está vendendo algo para alguém. Você pode estar vendendo um produto ou um serviço, se isso fizer parte do teu trabalho profissional, ou então, como você disse, a gente pode estar vendendo uma ideia. Por exemplo, por que numa quarta-feira à noite a gente vai ficar em casa assistindo futebol ao invés de sair para jantar, como aquilo que a esposa deseja, sempre quer? Como é que a gente faz para os filhos realmente fazerem a lição de casa como eles têm que fazer? É uma venda de ideia. E assim como vários outros exemplos que eu posso usar no nosso dia a dia. A gente está vendendo o tempo inteiro. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas não se dá conta disso. E como não se dá conta disso, acaba não usando as técnicas certas. Com certeza. Como as pessoas não têm essa clareza, elas não aprendem, elas não estudam, elas não praticam técnicas e metodologias que podem facilitar ela conquistar os seus objetivos. E, lógico, por conta disso, a maioria das pessoas acaba se sentindo frustrada, infeliz. Por quê? Porque não consegue objetivos, não consegue metas para a sua própria vida, sem perceber, sem se dar conta de que uma parte fundamental para conseguir isso é saber vender, saber se vender, saber vender suas ideias, saber vender seus projetos ou, consequentemente, seus produtos e serviços. Isso aí. Ale, antes da gente entrar nessa questão de venda de ideias, eu queria muito que você contasse um pouquinho para mim e para quem está nos assistindo, como que você chegou até aqui, porque o Alexandre, ele é um dos maiores especialistas de vendas do Brasil. E aí, como que você chegou nessa questão de ser um dos melhores vendedores do Brasil? Foi muito interessante. Eu desenvolvi uma carreira, aliás, até a minha formação tem a ver com isso. Eu desenvolvi uma carreira como executivo financeiro, de finanças.
meu último contrato, vamos dizer assim, assalariado ali, com registro na carteira, eu era diretor de uma multinacional, diretor financeiro de uma multinacional. Interessante, né? Você vai falar, cara, como assim, né? Bom, num determinado momento da minha vida, da minha carreira, eu entendi que eu precisava colocar em prática alguns sonhos e alguns planos que eu tinha. Como eu tinha conquistado já uma estabilidade financeira, até nesse determinado ponto da minha vida, eu disse, olha, agora chegou a hora de arriscar. E foi nesse momento que eu montei meu primeiro negócio, que foi uma produtora artística. Cara, muito interessante, muito legal, esquisito, né? Produtora Mas de foi vídeo? Não, uma produtora artística que envolvia vídeos, envolvia espetáculos, envolvia uma série de aspectos ou produtos ligados à produção artística. E foi nesse momento que eu entendi a dificuldade de vender. Né? Eu sabia muito bem como produzir, eu sabia muito bem como gerir o negócio, mas vender era um calcanhar de Aquiles ali naquele momento. Coincidentemente, nessa fase, a gente foi contratado para fazer direção artística de um presidente que na época era presidente de uma das maiores empresas de consultoria e treinamento de vendas no país. Foi muito legal, porque a gente se aproximou muito, fizemos um trabalho muito legal com ele, viramos amigos. E eu, num determinado momento, me queixando com ele justamente pela dificuldade que eu estava enfrentando, ele me convidou para desenvolver alguns projetos junto com ele. E aí, nesse desenvolvimento de projetos, foi que eu me descobri como um grande vendedor. Aliás, com a ajuda dele, eu pude perceber que as principais características eu já tinha, o que me faltava era justamente metodologia, era técnica. Quando eu aprendi isso, rapidamente os meus resultados dispararam, né? Assim, explodiram de maneira positiva e eu, dali meses, um pouco mais de ano depois, eu já estava no palco dando palestras e treinamentos para profissionais muito mais experientes do que eu, sobre vendas. Que interessante. Então, a gente vai ter que fazer uma paradinha, mas no próximo bloco eu quero que você comece a explicar um pouquinho dessa técnica para quem está em casa, para todo mundo conseguir vender melhor suas ideias, convencer mais e ter melhores resultados. Pode ser? Combinado. Então tá bom. Oiê, voltamos aqui com a Alê Lacava, que é especialista em vendas, palestrante, escritor e empresário. E ele vai contar agora para nós qual é a técnica que ele desenvolveu, essa metodologia, para a gente vender melhor nossas ideias. Alê, me conta. Bacana, vamos lá. Então, só explicando para vocês, realmente essa é uma técnica específica para venda de ideias, tá? Não se aplica muitas vezes ao serviço ou produto. E outra coisa, essa é uma técnica baseada naquilo que a gente chama de storytelling, né? O que é o storytelling? É nada mais do que uma habilidade de você contar histórias, contar boas histórias ou através das histórias, você reter a atenção do teu público, despertar o desejo de ele continuar com a atenção em você. Bacana? Então vamos lá. Essa técnica de venda de ideias, ela consiste em 6 passos, 6 grandes passos. Né? Então o primeiro deles é você começar a tua narrativa com uma frase de impacto, que ao mesmo tempo mostre qual é o objetivo da tua fala e já traga um pequeno ganho, uma ideia do ganho que quem está te assistindo vai ter se continuar com você até o final. Bacana? Tá. Essa é a abertura. Por exemplo, me fala, por exemplo... Dá um exemplo disso? Isso. Ah, legal. Um exemplo pode ser assim. Por exemplo, se eu estou vendendo para você um curso ou um treinamento de vendas, eu diria assim, você já parou para pensar que muitos dos seus objetivos ou das suas metas ainda não foram alcançadas pela incapacidade ou pela falta de habilidade de você vender as suas ideias? Pois é, isso é possível. Vem comigo que eu vou te ensinar como. Entendi. Então você já gerou um impacto ali, gerou um interesse. Exatamente. Então, essa é a grande abertura, é um título, um slogan, uma frase de impacto que chame realmente a atenção das pessoas. Porque é que nem em televisão, né? Você está com o controle remoto na mão. Se nos primeiros segundos você não atrair a atenção do teu público, ele vai mudar de canal. Claro, com certeza. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Segundo grande passo. Segundo grande passo é você mostrar o problema. Porque ninguém vai comprar uma ideia tua se não tiver sofrendo daquilo, se não tiver
com uma demanda por aquilo que você está vendendo. Tá? Claro, então, é evidenciar um problema por trás daquela ideia que você quer vender. Né? E aí, como exemplo, eu diria alguma coisa nesse sentido. Hoje, boa parte das pessoas não só não sabe como vender, como tem medo de se expressar, cara. Isso é muito interessante. Você sabia que depois da morte, o medo de falar com as outras pessoas, o medo de falar em público é o segundo grande medo da humanidade? Cara, muito complicado. Né? Pronto. Eu, de alguma maneira, já estou caracterizando um problema. Entendi. Então, por exemplo, no momento que eu quero vender uma ideia, antes de eu começar a falar com você, eu preciso catalogar aí, ou imaginar, pensar quais são os problemas que essa minha ideia, ou isso que eu estou querendo te vender, ou te convencer a fazer, vai resolver na sua vida. Com certeza. Esse é um princípio básico das vendas, né? A venda só acontece por quê? Porque a gente está resolvendo um problema, gerando a possibilidade do aproveitamento de uma oportunidade ou da pessoa alcançar um desafio na vida dela. Se o teu produto, serviço ou ideia não resolve um problema, não ajuda a pessoa a alcançar uma oportunidade ou um desafio na vida dela, deixa eu te falar, porque você não tem um produto, cara. É muito complicado. Né? Os produtos, serviços ou ideias, eles surgem, eles crescem à medida em que eles são capazes de resolver problemas ou de atingir esses outros aspectos que eu comentei. Claro, com certeza. Tudo bem? E aí, então, por exemplo, no caso que você falou lá no primeiro bloco, de um marido querer convencer a esposa a ficar em casa vendo o futebol e não sair para jantar, na verdade você tem que pensar o que ficar em casa resolve o problema da sua esposa, não o seu. Não é porque ela vai ficar por sua causa. É isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É algo que dentro desse contexto que te ajude a mostrar quais os ganhos que tem em função de um eventual problema que possa existir. Por exemplo, num caso desse, entre a esposa e o marido quererem... A esposa querer sair para jantar, né? E o marido querer ficar assistindo futebol. Putz, pode ter desde um conflito, o início de um novo conflito entre o casal, como até, por exemplo, hoje, muito fácil de contextualizar, o risco de contaminação por conta de você sair. Né? Até porque a gente está numa fase de isolamento social. Mas, enfim, algo que possa, dentro desse contexto, mostrar um problema que pode acontecer e que muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. Sim, entendi. Depois desse passo vem o quê? Depois desse passo vem a causa, é por que esse problema acontece. Tá? Por quê? Porque no fundo, a tua solução, a tua ideia, ela vai atacar a causa. E quando ela ataca a causa, ela neutraliza a causa, o problema deixa de acontecer, o problema para de acontecer. Então, por exemplo, no caso que eu estava trazendo como exemplo aqui, qual é a causa da incapacidade ou do medo das pessoas venderem ou se exporem? A falta de metodologia, a falta de técnica. Quando as pessoas descobrem que a técnica ou a metodologia é um caminho pavimentado, uma estrada pavimentada para elas conseguirem muito mais objetivos na vida delas, cara, muda a realidade. Mas, até então, embora ela não saiba, aquele problema na vida dela é causado pela falta de metodologia, pela falta de conhecimento. Por essa falta da técnica do que fazer, Exatamente. Qual o próximo passo a seguir. Exatamente. Lógico que tudo isso dentro desse exemplo que a gente está dando aqui. Claro. Tá? Eu poderia citar milhares de exemplos, dependendo do contexto que a gente está vivendo. Entendi. E para cada exemplo você vai ter que, então, pensar nessa frase de efeito, pensar no que é o problema e o que está causando esse problema. Com certeza. E aí depois vem o quê? Ali. Depois disso vem a solução propriamente dito. Depois que você fez essa preparação, percebe? Frase de impacto. O problema para que a pessoa pare e pense e fale, putz, realmente, cara, isso afeta a minha vida. Aliás, mais do que isso, olha só que interessante, olha qual é a causa que faz esse problema acontecer na minha vida. A pessoa já está imbuída da necessidade, você não precisa mais explicar para ela já está ali dentro de uma energia, de um sentimento de que, cara, é verdade, eu não imaginava, mas agora isso faz sentido para mim. Aí chegou a hora do quarto passo, que é você apresentar a tua solução. Então deixa eu te contar, porque a pessoa já está perguntando, tá bom, então qual é o método? Qual é a metodologia? Como é que eu faço para conquistar isso? Então vem cá que eu vou te contar. Né? Método, as características, ou passo a passo de como a pessoa pode alcançar
aquele objetivo, aquela meta, eliminar aquele problema. Esse é o quarto passo. Entendi. E aí você vai destrinchar tudo que é a sua ideia de fato, né? Exatamente. Você vai destrinchar o que é o passo a passo da sua ideia, como isso resolve o problema. Exatamente, exatamente. Entendi. É aí que você faz. Agora, olha que interessante, a maioria das pessoas, quando pensa em vender uma ideia, já chega logo nesse quarto passo. Ah, deixa eu te contar o que eu tenho para você. Por isso que tem muito pouco sucesso, porque até então ele não despertou o desejo na outra pessoa, na pessoa que está assistindo ele, por uma eventual necessidade que a pessoa tenha. Por isso que esse passo a passo é importante. E muda toda a história, muda o resultado. Exatamente. Até porque, né, Ale, uma coisa que eu estava pensando agora é que quando você já chega com a solução, enquanto a pessoa ainda não sabe qual é o problema e por que ela tem esse problema, a pessoa está meio resistente, né? Ela não está muito interessada em te ouvir. Com certeza. Então, a partir do momento que você desperta esse interesse, é que a pessoa vai ter interesse, realmente vai se abrir para te ouvir. Perfeito. É mais ou menos assim. É como uma pessoa que tem uma cárie, mas a cárie ainda não está doendo. Se você convidar ela, se você disser que você tem um amigo dentista que está com preço promocional, por mais que o preço seja promocional, ela vai falar, cara, não preciso disso, eu estou bem, embora ela já tenha uma cárie. O dia que ela passar uma noite em claro, porque aquela cárie doeu a noite inteira, ela vai pagar o dobro por aquilo que você tinha oferecido. Então, esse é o trabalho da venda de ideia. É quando você mostra para a pessoa que provavelmente ali já existe um problema, uma necessidade, e que ela ainda não se dá conta disso, ela ainda não tem clareza disso. Para quê? Para que ela possa acessar com mais facilidade a solução que você está levando para ela. Entendi. Então, pelo que você está me falando aqui, acho que os primeiros passos, eles são mais importantes até do que você saber certinho a parte técnica da solução do problema, né? Porque muita gente sabe muito bem a técnica, né, da coisa, do seu produto, ou do seu serviço, ou da sua ideia. Sabe mais ou menos o passo a passo, mas não sabe despertar esse interesse. Então, essa primeira fase é mais importante. Eu diria, Ju, que todas as etapas são importantes. O que acontece? É justamente o que você disse. Como a gente está muito mais acostumado e conhece muito mais sobre a nossa solução, a nossa ideia, o nosso produto, a gente tem essa facilidade. E como a gente não pratica ou não tem conhecimento de essas etapas preliminares são importantes, elas parecem mais difíceis ou parecem mais importantes. Todas as etapas são. Por isso que investir numa metodologia, estudar e equilibrar todas as etapas vai fazer com que o teu sucesso aumente, que você tenha melhores resultados na hora que você estiver vendendo uma ideia. Legal. Então tá bom, Ale, a gente vai ter que dar uma outra paradinha e aí no terceiro bloco você termina de me contar isso. Espero que vocês estejam anotando em casa, tá? Aliás, se vocês estiverem anotando e tiverem dúvidas ou quiserem me contar um pouquinho de como foi a aplicação dessa técnica na sua vida, em alguma venda de ideias, pode mandar um direct pro @programa Fala Caju no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de te ouvir e de até contar para o Ale como é que foi a aplicação dessa técnica, tá bom? Oiê, voltamos aqui com a Ale Lacava falando sobre vendas de ideias. E a gente já falou dos 4 primeiros passos dessa técnica. Qual é o próximo? Vamos lá, só para relembrar os 4 primeiros passos, né? Então é uma frase de impacto, uma abertura de impacto, você evidenciar qual é o problema, mostrar qual é a causa que faz o problema acontecer, para que depois você venha com a tua solução propriamente dita, em passos, em aspectos, em características, seja o que for. O 5º passo é onde a gente mostra o ganho para a pessoa, né? Então é aquela coisa, bom, eu te contei tudo isso até agora. E deixa eu te contar por que eu estou trazendo tudo isso para você. Porque na vida de outras pessoas que já tomaram essa decisão, os ganhos foram esse. Foi isso que mudou na vida delas. Isso que elas levaram como ganho ou como vantagem para a vida delas. Então, esse é o 5º passo. São os benefícios reais aí da sua solução. Exatamente. Por quê? Porque ninguém vai comprar, por mais que tenha uma dor, se não entender ou se não enxergar um ganho efetivo para aquela compra que está fazendo. Legal? Então, por isso que esse é o 5º passo. E o 6º e último passo é aquilo que eu chamo de fechamento.
né? Onde você fecha a tua frase ou a tua mensagem, né? Não é uma conclusão, tá? Presta muita atenção porque a maioria das pessoas confunde isso. Ah, lá no final então eu faço um resumo de tudo que eu falei? Não é um resumo. É onde você faz um fechamento. E o fechamento ele tem muito o aspecto de tocar emocionalmente a pessoa, sabe? De dar aquela mensagem final, sabe? Aquele terminar a tua mensagem para cima, para o alto, com a energia lá em cima. Então isso é muito legal. Então, por exemplo, dentro do exemplo que eu estava, dentro do exemplo é ótimo, né? Mas que eu estava trazendo para vocês, como é que eu fecharia uma mensagem como essa? Olha, agora o mais importante de tudo isso é que eu sei, embora não te conheça, que você não só precisa, quer, mas você merece na tua vida cada vez mais e melhores resultados. Grande beijo. Pronto. Fechei a minha mensagem. Entendi. Tá legal? Então, na verdade, você tocou o coração dessa pessoa. É isso aí. Trouxe alguma coisa que realmente vai despertar esse desejo mais emocional mesmo, de obter essa vantagem, esse benefício, essa solução na sua vida. Exatamente. É onde a gente tira um pouco do peso do aspecto técnico que naturalmente a metodologia acaba trazendo, né? Quando você estuda e pratica muito, isso fica totalmente natural, né? E com esse final, principalmente, a gente garante que a nossa mensagem, a nossa narrativa sempre está levando em consideração o aspecto humano, o relacionamento humano, que é fundamental entre nós, principalmente no momento como a gente está vivendo agora. Exatamente. Ale, sensacional. E isso funciona para qualquer situação, né? Não tem contraindicação, você pode usar na família como um todo, com o seu chefe, no seu trabalho, não tem contraindicação. Com certeza, Ju. Essa é uma metodologia, essa é uma técnica que pode ser usada, aliás, deve ser usada, cara, porque isso efetivamente ajuda a aumentar e melhorar resultados. Agora tem uma coisa, né? Deixa eu te avisar, deixa eu te explicar. Isso aqui não é uma metodologia para você fazer mágica na vida. Não, cara. Infalível. Não. Mas eu posso te afirmar, com certeza, que você se interessando, você desenvolvendo isso na tua vida, sim, você vai melhorar teus resultados. Entendi. Então, para melhorar o resultado continuamente. Então, talvez na primeira vez não vai ser excelente, mas aprender a vender é possível. Vender não é um dom que você nasce com o dom ou não nasce com o dom. Você consegue desenvolver essa competência, é isso? Sim. Eu sou um profissional, eu vivo a minha vida justamente proporcionando para qualquer pessoa o desenvolvimento da habilidade de vender bem na vida. Eu faço isso, eu faço qualquer pessoa se tornar um bom vendedor. Tem um aspecto que normalmente as pessoas me perguntam ou me questionam, que é assim, então qualquer pessoa então pode ser um excelente vendedor. Pera, calma. Muita gente já tem alguns aspectos na vida, algumas características que facilitam se tornar alguém fora da curva. Sim, tá? De comunicação, exatamente, de empatia. Exatamente. Certo. Por isso que eu faço qualquer pessoa ser um bom vendedor, através de metodologia ou de técnica. Aqueles que são excepcionais, sim, esses dependem de algumas características prévias que facilitam isso. É que nem jogador de futebol, tá? Eu acredito que qualquer um com metodologia, técnica e treino vai se tornar um bom jogador. Agora, um Neymar... Gênio. Um Messi da vida, cara, precisa de algumas características prévias para te levar a esse nível de excelência. Legal. Então, calma, que eu quero fazer mais uma pergunta. Mas antes da gente continuar, se você quiser começar a aplicar essas técnicas na sua vida, o Ale Lacava, ele tem um Instagram, que é o Alexandre Lacava, tudo junto, não é isso? Não, alexandre.lacava. Tá bom, a gente vai colocar aqui escrito embaixo, @alexandre.lacava, e lá ele explica mais um monte de técnicas. Então, você pode começar a aplicar isso na sua vida amanhã e ir testando essas técnicas e testando o que funciona para você também, né, Ale? Com certeza, porque como qualquer metodologia, ela depende de você adequar o teu jeito de ser, a tua maneira de falar, a maneira como você gosta de interagir com as pessoas. Isso é muito importante. É trazer o teu jeito, o teu tempero para aquela fórmula que está sendo te apresentada. Exatamente. Eu não sei se você sabe, Ale, mas eu trabalhei com vendas bastante tempo. Eu trabalhei em multinacional, com a parte de vendas de TI. E eu tenho uma empresa de TI hoje também. E aí, na minha empresa é muito engraçado, porque eu tenho um jeito de vender que é muito mais informal e o meu sócio, por exemplo, super formal. Então, funciona
para qualquer tipo de personalidade, desde que você aplique dentro da sua personalidade, do seu perfil, certo? Com certeza, é isso que eu estava falando, né? Metodologia é fundamental, técnica também. Por quê? Porque muda resultado, melhora resultado. Agora, a gente sempre tem que levar em consideração o nosso jeito de ser. Por isso que num primeiro momento, quando você aprende, parece que você fica um pouco engessado. Não tem problema, porque é uma mudança do teu modelo mental. Você está trazendo novas informações que vão te ajudar a obter melhores resultados. Quando você, ao não desistir, entende como você adequa o teu jeito pessoal de ser, aquela metodologia que vai alavancar os teus negócios, pronto. Aí você começa a alcançar um nível de excelência também. Excelente. Ale, eu adorei. Eu já vou ter que te convidar novamente para a gente continuar falando de mais técnicas de vendas, porque eu adoro esse assunto. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Te agradeço muito você ter aceitado o convite, ter vindo até aqui. E para você que está aí, segue o Ale, que ele tem muito conteúdo. Obrigado, Ju. Obrigada a você. Até a próxima semana com mais programa Fala Caju.